eu choro junto, te acalmo e mudo de assunto. Que tal falarmos do tempo, esquecer o que dói por dentro? Mas se a previsão for ruim e o céu se fechar pra mim, a tristeza vai me afogar com a chuva que cai do seu olhar. Não chora que eu choro junto, te acalmo e mudo de assunto. Que tal falarmos do tempo, esquecer o que dói por dentro? Não chora que eu choro também. Me abraça e desfaz o que não faz bem. Eu sei, esse choro tem razão, é nascente que vem e lava o coração. Não posso te ver chorar, sou afluente do seu olhar. Deixa a correnteza levar a tristeza pro mar. Iniciamos este 63º episódio do Acorde ouvindo a faixa Não Chora, da banda Móveis Coloniais de Acaju. Hoje vamos receber o psicólogo e psicanalista Marcos Veiga, membro associado da SPCRJ, Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, para analisar a obra Homem Não Chora, de autoria de Frejá e Alvinelli, lançada no álbum solo de Frejá, Amor pra Recomeçar, de 2001. Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Homem não chora nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão, com o coração na mão, não quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. Meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Não chora, não. Homem não chora nem por ter, nem por perder. Lágrimas são água, caem do meu queixo e secam sem tocar o chão. E só porque você me viu cair em contradição, dormindo em sua mão, não vai fazer a chuva passar, o mundo ficar no mesmo lugar. Meu rosto vermelho molhado
é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Boa noite, pessoal. Mais um acorde hoje aqui recebendo o nosso amigo Marcos Veiga. Marcos, seja muito bem-vindo. E aí eu faço aquela primeira pergunta que a gente sempre começa com ela. Por que você escolheu Homem Não Chora, do Frejá? Boa noite a você, Ricardo. Boa noite, Rafael. Iata, que está aqui também com a gente, aos ouvintes. Bom, eu fui por uma coisa que eu aprendi, me aprofundei no ano passado, que a gente chama de contra-transferência. No ano passado eu tive a oportunidade de estar num show do Frejá, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, pela primeira vez com a presença dos meus 3 filhos homens. Estando lá, num determinado momento, essa música toca e nos toca. E a gente chora. Então, eu acho que esse foi o primeiro mobilizador aqui para pensar essa conversa nossa, né? Também por conta disso simbolizar muito essa nossa emoção diante das coisas, diante da vida, diante das nossas relações, né? Acho que foi esse primeiro ponto motivador aí de pensar por que o homem não chora. Aí já começa a coisa a ficar bem interessante, né? Esse primeiro ponto motivador que você nos conta agora muda tudo, né? É lógico que a gente fica pensando, né? Quando o convidado propõe a música, como é o caso aqui, que eu adoro quando acontece isso, porque a pessoa já traz, né, algo a mais, além de ser sempre uma surpresa boa para mim, Ricardo. E eu pensei em várias coisas e para os caminhos que provavelmente você vai querer, né, levar a nossa reflexão e as nossas contribuições, que isso aí já é maravilhoso, já faz com que faça valer a pena esse nosso encontro. Mas você levou para o lado mais pessoal possível, né, em uma situação muito pessoal, você e os seus filhos, né, se emocionando frente a... Bom, a obra de arte, o papel dela é esse, né, o que torna tudo mais interessante. Mas sabe que, e um ponto que eu estava pensando agora há pouco, antes da gente começar a conversar, esse texto do Frejá, lembrando que essa música ela é a primeira vez gravada em 2001, né? Portanto, 2001 há 25 anos atrás, é muito pouquinho tempo, é nossa geração, é o momento presente. Em história da arte, a gente pode falar que é momento presente ainda. Esse poema, de certa forma, ele é um poema muito irônico, né? Ele começa ironicamente. A impressão que eu tenho, que eu não sei nem se eu vou saber explicar essa minha impressão, mas eu tenho uma impressão inicial que ele parece que ele vai ser irônico. Olha, homem não chora. De certa forma, todo mundo sabe que homem chora muito, tem que chorar. Então, ele parece que ele vai usar como uma ferramenta inicial a ironia, que é uma ferramenta fenomenal, né? Sofisticada, tudo. No entanto, na minha opinião, essa ironia não se sustenta na segunda frase já. De certa forma, essa ironia cai. Ela literalmente não se sustenta, porque o que vem atrás dela, e na minha opinião faz com que ela fique em segundo plano, é um afeto, um certo desespero, um desconforto, que talvez o choro seu e dos seus filhos pode dar conta um pouco disso, né? Não sei, eu começo provocando dizendo, pra mim a ironia não se sustenta nessa música, ela cai logo na primeira palavra, e o que sobra é uma outra coisa, né? O que será que são essas outras coisas? Pensando na música, na letra propriamente, né? Eu fiquei pensando ali de início muito numa ambivalência, né? Diante desse homem surpreendido por alguma coisa que ele não dá conta e que não quer reconhecer, de alguma forma negar, como reconhecendo ali de algum um erro, uma falha. Então, antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça ele pedir perdão, né? Eu acho que tem aí implícito um reconhecimento, né, de que algo ele fez, mas trazendo para esse texto, já de cara também, essa colocação de que ele não consegue reconhecer e aceitar aquilo que está sentindo. Foi alguma coisa assim que eu pensei. Legal, Marcos. E assim, muitos dos que nos escutam são psicanalistas, mas não é todo mundo que é. Então, entrar um pouquinho em teoria aqui, a contra-transferência é aquilo que o analista sente, né? Então, muitas vezes o analista vai sentir um certo
tédio, vai sentir um cansaço, vai sentir perante o analisado. E isso que ele sente é material que o próprio analista deve usar no processo analítico para entender o que está acontecendo ali, né? Então é uma forma não verbal de comunicação que o analista tem ali com a relação. Então quando você fala que você e seus filhos choraram, né, é realmente uma contra-transferência. Mas eu assim, nessa letra também, isso é o que você trouxe, mas tem uma coisa que é anterior ainda, é mais início do Freud ainda, que é o tal do recalque, né? Que isso foi o que você sentiu, legal, a contra-transferência, mas quando eu vejo isso aqui, é o tal do recalque dito escrito, escarrado, né? Porque assim, homem não chora, né? E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça, lhe pedir perdão, e só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão. O recalque, o ser humano, ele... Acho até bonita essa palavra, né? Porque é um... Vou usar aqui sou eu, né? Isso aqui não é Freud falando, mas quando você fala de recalcar, eu lembro da palavra calcar, né? Eu não sei se... Eu sempre usei, pensar em calcar é aquilo que a gente fazia com aqueles adesivos de criança, né? Tinha decalconomia, uma coisa assim, algumas coisas que você literalmente gravava algumas coisas. E essa palavra recalcar é exatamente isso, né? Você acha que parece que você está tentando apagar alguma coisa, mas exatamente o contrário disso, você está literalmente gravando aquilo no teu inconsciente e aquilo volta de diversas formas, como ato falho, como sintomas, né? Então, eu não choro, tá bom, mas tudo que acontece depois nessa música aqui vai em cima desse fato do recalque, né? Que ele vai trazendo tudo que ele sente em função de falar, eu não choro. Então, se eu não choro, o que vem por trás? Né? Acho maravilhoso isso que ele fez aqui. Você me fez pensar aqui na música para a gente poder conversar. Eu me lembrei de um vídeo que tem no YouTube chamado O Menino que Engoliu o Choro. É um curta-metragem, se não me engano, da Navegantes Entretenimento, que é a história de um menino que está em casa, né, jogando bola, fantasiando um jogo de futebol. A narração tem no fundo, como se fosse um narrador ali, e o menino jogando bola sozinho. E ele, nesse jogo, em algum momento, ele tropeça, chuta alguma coisa, se machuca e começa a chorar. E imediatamente, enquanto ele chora, vem uma voz no fundo, a gente pode imaginar que seja um pai, e diz: menino, por que você está chorando? Para de chorar, engole esse choro. E o mote do vídeo, posteriormente, é exatamente isso que eu acho que, de alguma maneira, pode funcionar como um recalque, uma marcação para essa criança que aquilo não pode ser sentido, aquilo não é aceitável e tem que ser guardado e recolhido. E eu acho que aí, daí é que a gente pode acabar encaminhando para todos esses destinos possíveis posteriormente, daquilo que foi recalcado ao longo da vida, e retornando, decorrendo numa direção que traga algum nível de patologia, algum nível de conflito para o sujeito nas suas relações pessoais. Perfeito. É interessante, né, que já colocamos aqui na conversa o recalque, a ironia e tantos outros afetos que a gente pode... E tudo isso... Bom, primeiro fazer aqui a menção da importância que isso tem no nível pessoal, né? Como que a pessoa sofre, enfim, o material dos consultórios de psicanálise no mundo inteiro, mas no nível social mesmo, né? A gente não vai aqui nem precisar falar do drama e da confusão que isso causa na humanidade, etc, né? Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos por dentro do peito. Precisam de um descanso, precisam de um oi manso, precisam de um sonho que os torne perfeitos.
triste ver meu homem, guerreiro menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele sangra, eu vejo que ele berra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata. Mas como eu sempre, o que me chama a atenção é sempre isso, como é que uma música suscita tudo isso em nós, né? Por que suscita? Por que suscita isso e não outras coisas? Onde há o casamento, música e texto, é tudo tão interessante. E nessa música, algo também talvez nos ajude a entender essa ambientação que o Frejá e o Alvin faz, né? Que são os compositores da música. Não sei se vocês perceberam, a música começa com um solo de guitarra. E é interessante, porque aí eu fiquei pensando nisso, e por que me chama a atenção? Tem um contraste lindo do ambiente sonoro. A música começa com um solo de guitarra, bem ao estilo do início dos anos 2000, era muito característico, aliás, é muito característico do próprio Frejá, do Barão Vermelho, mas se a gente pega a primeira década do século, do nosso século agora, né, dos anos 2000, essa ambientação musical é muito presente no Brasil, especialmente, né? E logo a hora que começa o texto, a hora que ele começa a falar, sai tudo e vem um piano. Ou seja, tem um contraste, né? Tem um contraste desse começo com essa guitarra e depois esse pianinho que meio que mostra uma fragilidade. Sai tudo, fica só esse eu lírico masculino meio um tanto quanto assustado, né? Meio desesperado. O que tá acontecendo? Eu tô chorando, mas não devia estar, né? Homem não chora nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão, com o coração na mão, não quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. E eu fiquei pensando até na dualidade, você já falou de dualidade aqui, Marcos, na dualidade do solo de guitarra. Porque eu falei assim, lógico, um solo de guitarra é muito masculino, é algo muito masculino. De certa forma, eu acho que não tô errado, né? A gente pensa num solo de guitarra, é algo muito viril, é muito, né, tem essa coisa até violenta às vezes. Mas aí eu mesmo comecei a pensar e eu falei, não, mas peraí, eu tô me lembrando de uma música que eu ouvi há alguns anos num disco da Maria Bethânia, que foi a Adriana Calcanhoto que fez pra ela, uma música que fala da lenda da Yara, eu não vou me lembrar o nome exatamente, que começa com um lindo solo de guitarra, que é a coisa mais feminina que eu já ouvi na minha vida. Então, de novo, já pensei, não, eu não posso dizer que o solo de guitarra é algo tão masculino. Nessa música, ele vem a ser masculino pelo prisma que a gente olha pra ele, né? Tudo isso pra dizer que o que a gente tá falando aqui é tudo muito relativo, né? É tudo muito conceitual a partir dos nossos olhares. Veja, nós estamos em 4 homens aqui, né? Lá no show que vocês se emocionaram, tava você e os seus 3 filhos, né? Enfim, eu não sei muito bem aonde vai essa reflexão, mas entenda que tem um pouco do nosso olhar em tudo isso, até da forma como a gente interpreta essa música e, enfim, todas as outras, né? Dentro desse contexto que eu coloquei no início, né, esse aspecto da contratransferência, né, que é o que a gente dentro da clínica vai tentar se utilizar para, a partir do efeito que nos provoca, né, das sensações que nos provocam, tentar decodificar e separar aquilo que é nosso daquilo que o analisando, o paciente, o cliente está ali tentando nos comunicar, né, que me faz ir a uma outra direção, né? Antes eu vou fazer um acréscimo aqui ao que você colocou do solo de guitarra e do piano. Eu fiquei com a sensação que lá no final, no solo de guitarra, mais do meio da música para depois, é como se tivesse ali essa transposição desse choro via guitarra, do homem que chora na guitarra, nesse riff, eu não sou músico, não vou me aventurar aqui, mas nesse toque que leva nesta direção que vai agudamente tocar nossa alma ali no que está sentindo. I look at you all, see
lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. Mas tentando voltar aqui, o que eu tinha pensado era que desde muito cedo, a gente falou de contra-transferência, está falando de choro, a primeira comunicação nossa com nossas mães, com esse mundo, é via choro. A gente é afetado, atingido por esse contato desde essa primeira respiração, esse primeiro desconforto, esse queimar os pulmões, depois passando pelos momentos de fome, de calor, de incômodo, de dor. E essa comunicação, desde muito cedo, é via choro. E a nossa mãe vai lá tentar decodificar aquilo que o Bion colocou como, Bion, psicanalista britânico, né, colocou como a Reverie, essa mãe tentando decodificar esses elementos que a criança não consegue representar, porque ela só sente, e transfere isso ali para a relação. E é papel, o cuidador tem esse papel de decodificar e traduzir isso. Então, é até um contraponto que a gente pode fazer de algo que é tão fundamental, o choro, desde muito cedo, como a forma de comunicação, que algo precisa ser entendido e interpretado por quem está ali cuidando, depois vira alguma máxima que diga: você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode comunicar. E aí dá margem para a gente pensar quais os efeitos que isso traria à vida de um sujeito. E Marcos, quando você começa a falar aqui, me vem na cabeça, né, as duas, o sujeito que chora, né, é um sujeito, e tem o segundo sujeito que diz não pode chorar. E esse segundo sujeito que não pode chorar me vem novamente à cabeça, ele diz que não pode chorar porque ele não sabe lidar com esse choro também. Então vai para um lugar onde aquilo é algo que ele não consegue processar, ele não quer ter contato com isso, e ao dizer que não quer ter contato com isso, ele simplesmente castra, né? Vai lá e fala: não quero, não vai ter, e não chora, e acabou, engole o choro, né? Não chore para mim, né? Eu não quero ouvir o seu choro. É esse segundo, né, que está falando isso, que gera, né, e no mundo adulto o opressor vira oprimido, o oprimido vira opressor. Então, pelo fato de você não poder chorar, você também não permite o outro chorar, e aí temos essa sociedade na qual nós vivemos, com tudo isso que a gente passa, né? Então vejo muito desse choro vira o quê? Violência. E a violência é filha de quem? Filha da insegurança, né? Então é tanta coisa, né? Então é simples, né? Um pouquinho de choro ali poderia resolver, mas é algo que cabe a nós aqui. Eu adoro fazer isso, né? Provocar quem nos escuta aqui a pensar a respeito disso. Por que não chorar? Por que tem que engolir esse choro? Porque, de onde vem isso? Porque, né? E pensar novamente, né? Qual aquele choro, né? Que valia ouro, como canta o Danny Black com o Milton, né? O choro é importante, é uma forma de comunicação, como você disse, como também uma forma de espiar o sentimento, né? De você passar e processar, elaborar o seu sentimento. A falta do choro também gera em quem não consegue chorar. Já conversamos com pessoas também que falam: olha, uma das coisas que eu gostaria é aprender a chorar, porque mesmo querendo eu não consigo. Eu não sei, eu desaprendi a chorar. E ao desaprender a chorar, parece que uma parte sua foi embora também. Então, é tudo isso ligado a um ato emocional aqui que nós temos de chorar. E nossa, e o homem não chora, né? E andando aqui na letra, né? Só pra gente aproveitar aqui, a gente falou, né? Da ironia, né? Não é porque eu tô aqui ajoelhado no chão com o coração na mão, né? Mas tem isso aqui, né? Meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Que mentira. E o quanto esse trechinho também, eu acho, só dos olhos para fora, e tem um trecho também que a seguir ele vai na direção da a lágrima que cai, escorre sem tocar o chão, né? Aí eu fico pensando nessa
impossibilidade de levar adiante aquilo que de alguma maneira se expressou e pôde aparecer a partir desse choro inicial, mas que de alguma maneira também é reprimido, é buscado novamente que isso não apareça. Você começou a sua fala trazendo a questão do outro que diz que não pode chorar, né? No curta, é muito bonito, eu recomendo quem quiser dar uma olhada depois. Há um determinado momento em que o menino aprende a chorar. Ele vai diante das situações, guardando e represando, e num determinado momento alguém dá um spoiler para ele, uma dica para ele, e é uma menina, eu acho que isso também tem um simbolismo, que acaba fazendo com que ele perceba que aquilo faz bem e coloca para fora. E aí ele chega num determinado momento que ele se aproxima dessa voz desse pai, como se dissesse: pai, eu já aprendi, você pode chorar. Talvez aí trazendo novamente aquilo que se perde quando alguém vem e diz que não chora, fazendo analogia com o que eu tinha colocado, da gente se comunicar desde muito cedo através desse choro, que é reparar e retomar a possibilidade de comunicação. Se perde quando você não pode, no simbolismo do choro, não expressar o que você sente. Se você não pode expressar o que você sente, como é que você vai se relacionar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com o seu filho? Isso acaba ficando muito prejudicado, trazendo as consequências que a gente pode imaginar e descrever de diversas formas. Se a gente não pode expressar o que a gente sente, como você acabou de dizer, como é que a gente vai, em última instância, entender o que a gente está sentindo, né? Porque o choro tem isso também. O choro, ele irrompe de vez em quando, às vezes não necessariamente da forma mais clássica, que é através da lágrima. O choro, ele pode vir de muitas formas, mas ele te avisa, né, que tem algo bastante importante acontecendo dentro de si. Então, só para sublinhar, a gente está falando de algo muito íntimo, né, algo muito importante. Mas vocês dois agora, Marcos e Ricardo, tocaram nesse trechinho do texto, que eu confesso que eu fiquei travado nele um bom tempo, né? Que é uma frase linda, que ele fala assim: meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos pra fora. Não chora, não. Homem não chora nem por ter, nem por perder. Lágrimas são água, caem do meu queixo e secam sem tocar o chão. E só porque você me viu cair em contradição, dormindo em sua mão, vai fazer a chuva passar, o mundo ficar no mesmo lugar. Se a gente passar meio batido, eu acho que a gente vai perder, Ricardão, uma coisa aqui que não é pouca coisa. Quando o Frejá e o Alvim constrói a ideia de é só dos olhos pra fora, olha que figura poderosa que eles inventaram aqui, né? Porque aí eu fiquei pensando, o que a gente pode tirar disso? Porque pra mim diz tanto, eu não sei o que é. Claramente é uma ligação, é uma pequena alteração genial que eles fazem daquele corriqueiro da boca pra fora, né? O que é o da boca pra fora? Quando a gente fala alguma coisa, no sentido de assim, na verdade, é só da boca pra fora, eu não tô realmente sentindo o que eu estou falando. Eu traduziria da seguinte forma: não tem lastro dentro de mim, é só algo que está da boca pra fora. Estou dizendo isso porque eu acho que eu tenho que dizer, mas não tem lastro dentro de mim. De cara, eu já vou lá naquela teoria psicanalítica bem inicial e que jamais foi refutada, que o Freud, desde a última década do século XIX, nem existia ainda a metapsicologia, ele já colocou isso, né? Aquela distinção entre representação coisa e representação palavra, né? Que é algo que ele coloca lá no texto de 1895, se eu não estou enganado, no projeto, que é um texto que ele nem publicou, mas ele jamais vai voltar atrás disso. Essa ideia de que existe uma representação e dois tipos de representação
dentro do nosso aparelho psíquico, ele nunca vai abrir mão, né? E de certa forma tem a ver com isso. Então assim, a representação palavra, que é a mais externa, quase suscetível à nossa consciência, ela tem um traço minêmico junto, mas antes dela tem uma representação mais primitiva, para usar um termo que, né, que o próprio Freud usava, mais primitivo no sentido de mais íntimo, que era só de afeto, de imagem, não tinha nem palavra ainda. Então quando no nosso corriqueiro dia a dia a gente fala é da boca para fora, eu sempre imagino, não, é alguma coisa que não tem lastro lá no mais profundo, não tem uma correspondência, é algo que na verdade é um tanto quanto falso, né? Descontando o perigo que é essa palavra. Mas quando, aí voltando para a música, quando eles transformam o da boca para fora, dos olhos para fora, aí eu acho que eles tocam num ponto que nem eles entenderam onde eles chegaram, né? Ele tá querendo dizer assim, essas lágrimas não têm lastro. E aí eu provoco vocês, de repente a gente pode pensar, é um afeto que eu não sei nem aonde tá, da onde vem esse afeto. Que eu tô chorando, mas eu não posso chorar. Ou eu quero chorar, mas eu não sei por que eu quero chorar, eu não sei nem se eu tenho espaço para chorar. Então veja, olha onde eu tô indo, a minha loucura, né? Esse dos olhos para fora pode nos levar em um lugar muito profundo, complexo, né? Que talvez nos ajude a entender sobre do que a gente está falando aqui, né? Eu vou fazer uma associação aqui, não sei se vai muito para longe daquilo que você está trazendo, mas foi uma das coisas que eu pensei quando eu estava me preparando aqui mentalmente para a gente poder conversar. Além dos meus 3 filhos, né? Eu fui um irmão mais velho, eu tinha um irmão, né? E a gente tinha diferença de 2, 3 anos. E a gente vivia muito uma competição, uma disputa. Era uma época, né? Há bastante tempo atrás, 45, 50 anos atrás, que a gente tinha aquela coisa dos super-heróis na televisão, né? A disputa de briga, luta, a impossibilidade de 2 crianças cuidadas por uma mãe sozinha, e o pai estava trabalhando e ficava longe, fora o dia todo, e a gente não podia brincar, não tinha espaço para brincar, ficava ali preso dentro de um apartamento. Então a gente lutava, a gente brigava, a gente se batia, a gente competia, e em algum momento um machucava o outro. E eu tenho algumas memórias desses momentos em que batia, você tinha vontade de chorar, mas você não chorava para não dizer que o outro ganhou, que o outro venceu. Eu acho que isso tem um pouco aí também dele, a gente imaginando dele diante de uma mulher, diante de uma companheira, um companheiro que está de alguma forma o afetou, o atingiu, mas ele não quer admitir que tenha sido atingido. Então, pensei nesse contraponto também daquilo que você trouxe, Rafael. E completando a fala do que você trouxe, né? Do da boca para fora, completando com dos olhos para fora, que assim, o da boca para fora é o discurso escrito e dos olhos para fora é o afeto. Então, o afeto tá ali, tá, né, mascarado, ele não passa, né? Não é qualquer coisa, né? Só um rosto vermelho e molhado, né? É um rosto com lágrimas, né? Ele está literalmente chorando, mas não está dizendo que está chorando, porque o que aparece é o discurso de homem não chora. Porém, o que acontece no discurso de homem não chora, aí talvez não é bem a ironia, né? Mas é uma ambiguidade que tem aqui, que é linda, que é tudo que acontece é de um homem chorando. Então, só porque eu tô aqui ajoelhado no chão, né? Tá tão bom que o cara tá ajoelhado ali no chão, com o coração na mão. Ele tá com os olhos, com o rosto vermelho e molhado, de lágrimas. Não, mas eu não tô chorando, né? Então vem outra defesa também, que é da mais arcaica possível, que é a negação, né? A criança, você pega ali comendo chocolate, tá toda lambuzada de chocolate, e você pergunta, você comeu chocolate? Eu não comi chocolate, né? Tá inteirinha coberta de chocolate. E aqui ele tá com o rosto vermelho, molhado, né? Os olhos, mas não, é dos olhos para fora, eu não tô chorando, nada está acontecendo, tá? Está tudo bem, né? E as lágrimas que caem nem tocam o chão, né? Elas somem as lágrimas, né? Tem lágrima caindo, mas elas evaporam, elas são mágicas, né? Então, a gente tem aqui outro conceito também, que é da negação, é a negação bem arcaica mesmo, de dizer que o que está acontecendo não é o que está acontecendo. Deixa eu só aproveitar, Marcos, porque o Ricardo falou essa imagem
criança toda lambuzada de doce e negando, né? E foi interessante porque eu não combinei nada com o Ricardo, mas enquanto eu pensava naquela coisa da ironia que eu falei no começo, a imagem que veio, Ricardo, foi exatamente essa. E aí, pensando, de novo, contextualizar essa música no momento 2001, muito próximo da gente, o Frejá, que vem de uma geração, que é uma geração interessante, é uma geração um pouquinho anterior à minha, né? Eu acho que vocês até conhecem mais do que eu, mas é uma geração que estava começando, eu tô falando de Brasil, hein? Brasil dessa geração anos 80, 70, 80, estava começando a querer ter um pouco de espaço para pensar nessas coisas, né? Ainda não sabia como é que lidava com isso. Tinha passado por um período tão grande de repressão, tudo tão estranho, de repente começou a ter algum espaço e aí não sabe muito bem como lidar com esse espaço. Tem que testar, né? A minha geração talvez tenha sido um pouco mais privilegiada nesse sentido. A gente já sabia, os espaços já estavam dados. O Frejá vem bem dessa geração que ainda teve que buscar, aprender como mexer nesse espaço. Peraí, como é que eu posso me portar aí? E é aí que vem essa imagem da criancinha do doce que o Ricardo acabou de falar, mas pra mim é aí que a coisa que eu falei, que eu acho que a ironia não se sustenta. Vem o desespero. Eu acho que é mais do que uma criança negando, é além disso. É uma criança que fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu posso chorar? Eu posso ter comido esse chocolate? Será que eu cometi um crime, né? Eu vou até mais fundo, Ricardo. E aí, aquela outra frase linda que o Marcos já citou e você também, né? Lágrimas são água, caem do meu queixo e secam, sem tocar o chão. Isso é de um poder que eu não sei nem explicar o que eu penso. Porque assim, é uma lágrima minha, talvez é a coisa mais valiosa que eu tenho aqui, que eu não sei nem o que fazer com ela, porque eu não sei se ela podia existir, ou né, se alguém podia ver isso, mas ela é tão efêmera que ela seca antes de se concretizar, antes de cair no chão. Ninguém vê, talvez. Acho que é esse o sentido, né? Esse meu choro, que eu não sei o que fazer com ele, e eu não sei se podia ter, que já me falaram que não podia chorar, mas eu tô chorando, tô ajoelhado, meu rosto tá vermelho, como é que eu faço com esse negócio aqui, né? Esse choro, tudo que causa tudo isso, ele é tão volátil, tão efêmero, que ele seca antes de cair no chão. Eu acho que essa imagem é uma imagem também muito poderosa. Eu fiquei pensando em acréscimo a isso que você colocou, da lágrima que sai como uma gota só. Embora tenha muita coisa ali, como uma represa, como uma repressão muito intensa, só consegue sair algo que é suficiente para molhar, resfriar e secar e evaporar rapidamente, sem poder sair numa direção e numa intensidade mais condizente com aquilo que está sendo sentido pelo poeta, vamos colocar assim. E quando você fala disso, né, tem outro episódio que nós fizemos aqui com a Nina, grande abraço, Nina, que é o Prisma Luminoso, né? E lá tem uma outra lágrima, né, bem mais elaborada, com o Paulinho da Viola, outra pegada, e ele fala assim: lágrima é água, é puro sal, e foi desse cristal que a vida começou no mar. Viver é tempestade e calmaria, sofrendo a gente aprende a navegar um dia. Então, assim, fazer as pazes com o choro, né, é tão maduro. E assim, quando falam de elaboração, muitas vezes, mas a gente brinca, né? Não tem nem... A gente, às vezes, classifica com bem analisado, né? Tem uma palavra, o Fogabeira, que falou uma vez, falou, se sente maduro? Falou, não, eu sou pelo menos analisado. Então, não é que você não vai chorar, você chora. Mas talvez o que te conforte é que você não vai ficar um mês chorando. Você se dá o direito de chorar. Mas esse choro não é algo que vai te afetar tanto a ponto de você se perder nele e não conseguir sair mais desse choro. Você chora, você sente, né? Vai ter choro, vai ter tempestade, vai ter calmaria, então vai ter de tudo, né? E o como você vai reagir é o que faz a diferença. E reagir de uma forma que seja menos sintomática, né? Que você... eu tô muito triste. Eu vou recalcar essa tristeza ou eu vou pensar nela, vou vivê-la, vou elaborá-la, né? Porque tem certas coisas que acontecem na nossa vida, a gente sabe que é assim e pronto, e não é engolir o choro, né? Não vou chorar, não, vou chorar sim, né? Mas eu não vou ficar agora, porque isso aconteceu 2 anos agora na minha vida, para processar esse luto, porque a partir do momento que você tem um entendimento maior disso aí que acontece, você consegue processar mais de uma forma menos sintomática, né? Acho que o caminho é um pouco por aí, no lugar de recalcar totalmente. E é bonito, porque a gente vê toda essa negação e
E essa negação, só que a força que você investe nesta negação é muito maior do que se você simplesmente chamasse a dor para conversar, né? Vem cá, dor, tudo bem. Bom dia, tristeza, né? Como cantou o Vinícius. Vem cá, vamos conversar, senta aqui, vamos conversar, dona Tristeza. Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chegue, tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar. Chorar de tristeza, tristeza de amar. Eu tô triste, sim. Já tava até sentindo sua falta, né, na música do Vinícius. Exatamente, tá até sentindo tua falta, vamos conversar, faz parte da vida. Saindo um pouco aqui do que ele falou exatamente na letra, trazendo outra, né? Mas é impressionante o quanto isso nos faz pensar, né? Sobre chorar ou não chorar. O Ricardo, você, enquanto você estava falando, né, me veio aqui por uma via de associação, né? Embora não esteja diretamente também na letra da música, mas esse chorar ou não chorar por causa de um luto, por causa da intensidade que é isso. Eu tive uma experiência pessoal dentro desse contexto, do ponto de vista analítico, na minha análise, também já vivenciei, ao receber pessoas que estão vivenciando o seu luto, então, diante dessa emoção, né, e que de alguma maneira pode ficar muito ameaçadora. Que eu lembrei, né, esse irmão que eu mencionei, ele morreu em algum momento da minha vida, muito jovem, e esse luto me acompanhou durante muito tempo, inclusive dentro do meu processo analítico. E eu tive muita dificuldade naquele momento de conseguir chorar. A impressão que eu tinha, a sensação de que eu tinha, é que eu ia me desmilinguir totalmente, eu ia me desintegrar, e talvez por isso eu fizesse um esforço muito grande para não chorar. Esse foi era sempre um trabalho de muita resistência para não me confrontar com isso. Aí eu volto e penso naquilo que eu tinha comentado sobre esse bebê que chora diante das suas agonias, diante do seu desespero, diante do desamparo, no intervalo entre o que ele começa a sentir e a chegada da mãe e o apaziguamento e a tranquilidade que ela possa trazer, como alguma coisa que é assustadora, é impensável. A gente pode levar isso para a vida adulta. A gente leva isso para a vida adulta também tentando ser forte e dar conta, mas também porque a gente fica com medo de se desintegrar por essa via da expressão emocional que o choro traduz e implica. Então, eu acho que é um olhar que a gente pode ter aí também dentro desse contexto da música, né? O homem também não chora nem por dor, nem por amor. Nem por amor, nem por ter e nem por perder, né? E levando em consideração o que você acabou de contar, Marcos, é importante porque nos ajuda a entender tudo que está no meio disso, né? Você está falando da experiência do colapso, né? O bebezinho tem a esperança do colapso, ele acha que vai colapsar, e a gente acha que isso é algo só daquele momento da vida do sujeito, e a gente sabe mais, acho que na psicanálise mais do que em qualquer outro campo do saber, a gente sabe quanto que isso persiste na vida inteira, né? De outras formas, de outras, se manifesta de outras maneiras, mas o medo do colapso nos acompanha. E o choro, aí volta o que já foi falado agora há pouco por nós mesmos, né? O choro, ele é um indício, ele mostra algumas coisas para nós mesmos, né? Ele nos dá conta do que está acontecendo dentro da gente, sem que a gente claramente perceba. E travar por uma questão social, travar isso por uma questão de a hora que ele fala assim, todo mundo sabe que o homem não chora, diz em dado momento da música.
Quem que é esse todo mundo? Que mundo é esse que falava isso, né? E aí tem uma outra coisa interessante, já falou bastante aqui sobre negação. O Ricardo citou, né, esse conceito que é tão basilar também da psicanálise e de tudo. Eu acho engraçado que logo no final do primeiro verso, ele diz assim, com o coração na mão, não quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. É aquela negação mais clássica, né? Você tá numa sessão de psicanálise e fala assim, não, eu acho que eu não tô falando da minha mãe. Pronto, se colocou um não. O próprio Freud usou esse exemplo. Ele está falando que não quer dizer que ele está falando que é da mãe dele mesmo, né? O não ali é o indício principal. Então aqui, veja esse eu lírico meio, para mim, que soa meio desesperador, ele está se dando conta de que o mundo mudou. Que quando ele diz assim, não quer dizer que tudo mudou. Sim, ele percebeu que tudo mudou, ele não sabe o que mudou, né? Esse tempo parou, que tempo foi esse que parou? Então assim, essa negação que está tão clara no meio dessa música, desse texto, na minha interpretação, nos dá notícias de algo muito interessante. Quando ele diz assim, no verso seguinte, né, lá na frente, a hora que ele fala da lágrima que cai do queixo sem tocar o chão, que nós já comentamos, ele termina dizendo, não é só porque eu estou dormindo em sua mão, não vai fazer a chuva passar, o mundo ficar no mesmo lugar. Já não tá mais no mesmo lugar, né? E ele já percebeu que não tá, e é aí que vem a negação, é aí que vem o desespero, né? Todo mundo sabe, esse todo mundo já não é mais o mesmo mundo, já mudou, o tempo já mudou, já virou, né? E é daí que vem todos esses afetos, eu acho. É uma forma de pensar, né? E Marcos, tem te ajudar aqui, tem uma outra frase, né? Essa é colocação minha que eu sempre escuto e às vezes a gente usa também, né? Aquela frase que na vida você só tem 2 jeitos de aprender, no amor ou na dor. E é a primeira frase, o homem não chora nem por dor nem por amor. Nem por dor nem por amor, né? Que é essa frase clássica que é tão falada de aprende na dor e no amor, né? E até trazendo aqui uma coisa que eu fico feliz do acorde é que a gente tenta passar aqui para quem nos ouve algo pelo amor que a gente tem aqui de fazer isso aqui. A gente está passando conhecimento no amor. Tem outro jeito mais de aprender as coisas também, que é na dor que a vida vai trazendo, né? E faz parte também, todo mundo passa por isso. Mas esse aprender no amor, né, é algo que a arte traz, né? É um dos principais pontos da arte, é poder ensinar pelo amor, né? O artista, o que ele sofreu, ele traduz, ele faz. Eu assisti esse final de semana o filme maravilhoso, né, do Hamlet, né, a história do Hamlet. É basicamente aquilo, né? Então tudo que ele viveu, ele passou na arte e ele ensina, né? Então, a hora que você vê um texto do Shakespeare, né? Cara, o que tem de conhecimento ali que ele está passando no amor dele, enquanto o que ele sofreu foi a dor dele, né? A dor que ele sofreu, ele transformou em amor na arte, né? E assim, Frejá tá de parabéns aqui, porque ele passa muito isso, né? O que ele passou na vida, né? Foi até dar né? Imagina o Frejá, já tinha passado 10 anos da passagem do Cazuza, né? Mas não foi uma situação tão tranquila, ele com o Barão, o principal, né? O líder, que era o Cazuza, a partir da forma que foi, e tudo que eles passaram, né? Eu lembro daquela época, os primeiros discos, esse não foi o primeiro, mas eu lembro o disco que ele fez logo a seguir, que tinha lá a música do Poeta, né? O Poeta Não Morreu. Cara, aquilo Poeta Não Morreu, né? E tá... É muito emocionante, né? É a dor dele que ele colocou na música. E ele é um cara muito legal, assim. Faz parte não é o cara mais badalado como letrista, mas era um letrista, ele como músico, as músicas dele são maravilhosas também, né? Segredos é espetacular também. Segredos é maravilhoso. Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar.
começar a conhecer os meus segredos. Que ele fala de segredo, aquilo pro filho, eu me vejo eu cantando aquilo pro meu filho, né? É muito lindo e assim, ele, Arnaldo Antunes, né? Nando Reis, que é quase na mesma pessoalzinho ali da mesma geração, né? Pós-Chico, Milton, Gil, Caetano, né? Não é? É um pessoal que veio depois, mas não deixa nada a desejar enquanto letrista, enquanto músico, tudo o que esses caras fazem. É muito, muito legal. E a expressão artística, é bom que a gente ressalte sempre isso, né? Permite que seja através do filme do Hamlet que você foi ver, ou das músicas do Frejá, etc. Mais do que falar sobre essa expressão, nos permite sentir junto, né? Essa é a grande graça da expressão artística. A gente, de alguma forma, sente junto. Bom, é o que a gente tá fazendo aqui. A música feita pelo Frejá, pelo Alvin, a gente tá, de alguma forma, trazendo pra nós, né? Pra nossa vida. Essa é a grande magia que só a expressão artística tem. É a via sublimatória, né? Exatamente. O Ricardo estava trazendo esse aspecto da via sublimatória e muito bem ele trouxe o exemplo do Hamlet, né? O Shakespeare vai, de alguma maneira, dar destino a esta dor, e eu tinha pensado nesse contexto, mas para trazer um outro exemplo do filme, né? Que eu acho que aí conversa com esse peso que leva, num determinado momento, em determinada cultura, em determinado grupo familiar, você não pode sentir. Que é outro viés aqui, fazendo uma partezinha rápido, esse outro viés daquilo que você trouxe, né? A dor e o amor. Eu acho que é a comunicação do que a gente vai poder usufruir bem da nossa vida se a gente puder sentir. E sentir dor e sentir amor é o que faz parte dessa constituição. Mas voltando lá para o Hamlet, né? O filme, tem um ponto muito nevrálgico ali, que é o momento em que o Shakespeare viaja para trabalhar, deixa o Hamlet sob os cuidados da sua mãe, né? E com uma determinada fala desse papel de pai, de você vai cuidar dela e da sua irmã. Você é responsável por ela enquanto eu não estiver ali. Eu acho que é um pouco isso que traz o peso quando um pai, por exemplo, podendo ser outra figura, assim, de cuidadora, chega e diz, você não pode chorar. Isso traz um peso. E ele assume essa responsabilidade muito maior do que a capacidade que aquela criança poderia ter. Eu acho que isso é um pouco daquilo que se vive diante do você não pode sentir o que você está sentindo, né? Então, eu tinha pensado também nessa referência, mas nesse aspecto, nesse ponto, né? Que ali no filme tem um marcador importante diante do que está acontecendo. Assumir essa identificação com o pai, tomar o lugar do pai, mas ainda sem a capacidade maturacional de lidar com aquilo que estava acontecendo. E que em alguma instância isso vira um trauma, né? Porque a gente pode pensar qual que é a teorização do trauma, é um afluxo de energia que você não está preparado naquele momento para dar conta disso, né? E aí nos leva a pensar, né? Frases como essa, tão assim, como olha, papai tá fora, você assume, você cuida da sua mãe agora. Quantas frases como essa que são permeadas na nossa vida, né? E que podem gerar situações que vão nos acompanhar a vida inteira, como, por exemplo, homens não choram. Que bom que tem a arte, né? Que vem pra dar uma cutucada nisso, pra nos fazer refletir, pra nos fazer falar, ué, mas peraí, por que eu não podia chorar e agora eu tô com vontade de chorar? Quem tá errado? E a gente tá num momento muito especial em relação a isso, né? Tem outro filme aí que eu acho que vai nessa direção dos efeitos de você não sentir ou não deixar circular aquilo que está acontecendo e poder, de alguma maneira, estabelecer nas relações, mesmo com dor, né? O amor que sente. Valor sentimental. Que é o valor sentimental, né? Que bom que existe a sétima arte, a sétima, a sexta, a quinta, todas as artes. Eu lembro do Freud, né? Que quando eu chego num lugar, eu descubro que o poeta já chegou muito antes, né? Ele fala, os poetas não sabem o que eles fazem, mas eles entendem antes que a gente, né? Que é bem isso. Exatamente, né? Chega lá bem antes, porque... Bem antes. O poeta faz isso, né? O poeta está vivo com seus moinhos de vento. Exatamente. Pronto, olha só. É bom que obriga a pôr na edição essa música, tô feliz. Foi ao inferno e voltou. Baby, compra o jornal e vem ver o sol. Ele continua a brilhar
apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar, aurora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo com seus moinhos de vento a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Se você não pode ser forte, seja pelo menos humana. Quando o Papa e seu rebanho chegar, não tenha pena. Todo mundo é parecido quando sente dor, mas no e só meio-dia, só quem está pronto pro amor. É muito forte. E assim, Frejá, Barão, tem coisas maravilhosas. Do Barão, essa é a segunda, né? Nós fizemos O Tempo Não Para também, que é outra pedrada deles. Ficou muito legal essa análise. E é gostoso, Marcelo, quando se traz uma coisa assim tão popular, eu diria. Frejá é popular, é popular, sem dúvida, sem dúvida. É do domínio público, né? Mas com essa profundidade que às vezes as pessoas não percebem o quão profundo é uma musiquinha que tá, né? Até brinco, não quero ser pejorativo e chamar de musiquinha. Uma obra maravilhosa, né? Mas não é uma musiquinha. Outro, teve uma que nós falamos disso, que é Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, né? Que a Ana fala, nossa, ela é meio pop, né? A gente começa a escutar, então, né? Só que a hora que te para pra ouvir, o que tá escrito ali é de uma profundidade. Leva um susto. Leva um susto do quão profundo é tudo aquilo ali de Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, que o Salomão, né, o grande Salomão fez. E é isso que a gente vê aqui, né, o homem não chora não, né, e ele fala aqui dessa, como ele coloca aqui, cair em contradição, né, e só porque você me viu, cair em contradição, dormir em sua mão, não vai fazer a chuva passar ou o mundo ficar no mesmo lugar. Essa contradição é a poesia. Poesia é algo, né, além da ironia, é esse jogo de palavras de dor e amor, de não chorar, essa contradição tá o tempo todo aqui. Nossa ambivalência básica. Né? Você sabe que aquela coisa deveria te deixar muito feliz, mas ao mesmo tempo você entende que aquilo vai acabar ou aquilo vai mudar algo em sua vida que você fica tão feliz que você começa a ficar triste até com medo daquilo acabar, ou então aquilo que é muito bom para o outro pode trazer perdas a você, né? E a gente vive isso o tempo todo. E essa ambivalência presente na vida nossa, né? Que a gente fica feliz e triste, fica triste e feliz, né? E vem aquele choro, esse choro é de felicidade. É, mais ou menos, né? A gente chora, nem sabe direito porque tá chorando. Ninguém tem tanto poder para nos magoar quanto quem a gente ama, né? Quem é fundamental na nossa vida. Exatamente, Marcos. Aquele que a gente ama tem as chavinhas, né, pode fazer coisas que tem as chavinhas, né? Porque é intenso, né? A gente vai, as coisas são oceânicas, né? Qualquer mudança ali muda muito o que a gente vai viver, sentir. Então, mexe com a nossa, né? Um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amor, né? São chaves muito fortes pra gente. Um avô, né? Como foi o da Bruna Canan no episódio passado, né? Então, todas essas coisas acontecem o tempo todo conosco. Mas tanto bate até que fura universidade.
Você já curtiu o Acorde na sua plataforma de podcast favorita? Nos ajude a levar o Acorde para mais pessoas, curtindo e classificando com 5 estrelas. Eu tenho certeza que em algum momento, algum dos nossos conteúdos podem ser úteis para você ou para compartilhar com quem precisa. Então aproveite para nos seguir também nas redes sociais e conheça nosso projeto na plataforma apoia.se. Basta acessar a busca e digitar Acorde, Música e Psicanálise. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando. Dizem que homem não chora, mas lá no terreiro o homem chorou quando viu as almas chegar no canto de umbanda que o povo entoou. Lá eu tive certeza, era alma de luz, um povo de fé. Quando o preto velho olhou nos meus olhos, envolveu no abraço e me deu seu axé. Dizem que homem não chora, mas lá no